Ok, gente. Nossa intenção hoje é encerrar a série de pregações que nós fizemos sobre essa questão de nós sabermos que Deus nos conhece. Durante todo o mês, nós tivemos aqui com 3 estudos, nos quais nós pudemos passar pelo tema com base nessa tríplice estrutura que nós temos aqui. Na primeira semana, nós provamos que Deus nos conhece porque Ele conhece a nossa estrutura. Não é um conhecimento simplesmente individual, mas porque Deus nos conhece baseado naquilo que todo ser humano é e como todo ser humano funciona. Nós não queremos pregar tudo de novo, mas só para aqueles que não estavam poderem se situar. Dizer que Deus conhece a nossa estrutura significa que Deus sabe que tudo aquilo que nós fazemos tem uma motivação e um desejo por trás, que é o que a Bíblia chama de coração, ok? Dizer que Deus nos conhece tem a ver com isso. Ele sabe que todo ser humano é movido por algum tipo de intenção que ele guarda no seu coração. A segunda coisa que nós vimos a respeito disso é a questão da própria onisciência de Deus. E nós tentamos, na semana passada, mostrar que a onisciência de Deus e a responsabilidade do homem são duas doutrinas que andam juntas. Uma não exclui a outra, mas uma completa a outra no seguinte sentido: Deus já tem todos os capítulos da sua história prontinhas. Na biblioteca de Deus, a história da sua vida já está pronta. A diferença é que Ele não dá a você acesso a esses capítulos. Por quê? Porque, pelo que nós pudemos falar na semana passada, Deus não faz isso para que Ele mostre para você a ideia de responsabilidade. A Bíblia toda ensina que tudo aquilo que o homem ceifar, isso também ele colherá. Aquilo que ele semear, ele também vai ceifar. Se você planta uma coisa, você vai colher aquilo que você plantou e nada mais do que isso. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Então, colocar a culpa do erro no fato de Deus já ter planejado a sua vida inteira não é desculpa, ok? E nós pudemos fazer isso. Hoje, por fim, nós temos o seguinte desafio. Eu quero provar para você, biblicamente, que Deus sabe, que eu sei que Ele me conhece. E dizer isso vai caminhar no seguinte sentido. Nós sabemos que existem pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus. E eu quero provar que mesmo elas sabem que Deus as conhece. Eu quero usar a Bíblia hoje, no seu conteúdo geral, em alguns textos, para dar a você essa dimensão de conhecimento. Deus conhece o homem por quê? Porque Ele sabe que eu sei que Ele me conhece. Dizer isso, obviamente, vai demandar provas. A gente não pode falar alguma coisa sem provar. E eu quero provar isso para você. Porque é muito fácil para nós dizermos coisas sobre Deus num ambiente preparado para nos ouvir, que é esse aqui. Todos aqueles que vieram aqui hoje, e talvez aqueles que estão a caminho, aconteceu alguma coisa e não chegaram, vão ouvir aquilo que a palavra de Deus diz e vieram aqui para esse fim. Só que existem pessoas que não têm essa disposição. Existem pessoas que não vivem com esse propósito, mas mesmo elas sabem que Deus as conhece, ok? Esse vai ser o meu ponto em relação a esse tema, Deus conhece você. Então eu vou usar 2 pontinhos básicos, tá? Que, assim, eles são muito simples. A argumentação, o corpo da argumentação talvez demande algum tempo, mas eu quero começar falando sobre a consciência presente de todo homem, tá certo? E como eu gosto muito de fazer, peraí, sem spoiler, né? Vamos cada uma coisa na hora certa. Vamos caminhando por definição. Eu gosto muito de quando eu uso um termo, eu definir esse termo. Então, o que eu vou fazer é isso, antes da gente falar. Vou começar falando isso. Quando Deus criou todas as coisas, e criou o homem também, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o homem se tornou alma vivente. E essa é uma designação que nenhum outro ser criado recebeu. Deus criou as plantas, Deus criou os animais, Deus criou a terra como um todo, criou o firmamento, criou o céu, criou o sol, mas só o ser humano foi chamado assim, alma vivente. E por que que isso é assim?
aí você vai perceber que o que diferencia os homens dos animais é justamente esse ponto. Nós temos dentro de nós algo que o animal não tem. Nós temos algo dentro da nossa estrutura que em lugar nenhum da criação você vai achar. Nós estamos querendo chamar isso hoje de consciência. E eu usei uma palavrinha que talvez soe um pouquinho difícil, mas é só para você entender o seguinte: a diferença do homem para o animal não é só o fato de o homem ter consciência e o animal não ter, mas o homem age movido pela consciência. Você já ouviu falar, por exemplo, no termo consciência pesada? O que é consciência pesada? Valendo um livro da livraria. Agora sim, o pessoal está esperto aí, né? O que é consciência pesada? É aquele pensamento de, putz, será que era a coisa certa? Ou então, acho que alguma coisa vai dar errado lá na frente. Você já tentou fazer alguma coisa com consciência pesada? Sabe quando tem uma luzinha de alarme soando na sua cabeça assim, ó, não, não, e aí você ignora, vai com tudo e dá com os burros na água? Já aconteceu isso com você? Sabe uma coisa interessante sobre a consciência? Às vezes ela não deixa você dormir. Às vezes ela mantém você acordado. Às vezes ela tira a sua concentração. Você já passou pela experiência de estar assistindo uma aula, um sermão mesmo lá na sua igreja, onde o pastor está desse lado, você está olhando para ele, aí de repente o pastor movimenta para cá e o seu foco continua ali, onde o pastor estava? Às vezes a gente fica assim por causa, não de distração, porque a gente é assim mesmo, mas porque a nossa consciência fica o tempo todo martelando. O que será que está acontecendo? Por que a gente é assim? Os animais não agem assim. Ou você acha que quando um leão vai caçar um animal e dá aquela mordida fatal para matá-lo, porque eu não sei se você lembra disso, mas o instrumento que o leão usa para matar a sua presa é a boca, são os dentes, né? Então quando o leão dá aquela mordida fatal na jugular da sua caça, ele não pensa assim, coitadinha, né? Vai ficar sem criar filhos, acabou a família, acabou a vida dela. Não tem isso. O animal não age fazendo isso. Por mais que nos desenhos, às vezes, a gente veja... alguém que já assistiu Procurando Dory? Deixa eu ver. Quem já viu? Então, nesse filme, é interessante, não só esse filme, mas todos os filmes que têm como protagonistas animais, você vê que é interessante a humanização deles. Você vê que sentimentos humanos são atribuídos aos animais no sentido, o peixe fica apaixonado, o peixe sente sono, o peixe fecha os olhos para dormir no filme. Eu não sei se você sabia disso, mas peixe não dorme com o olho fechado, né? Naturalmente falando. Mas você tem que fazer a coisa ficar inteligível na cabeça. Então você tem que atribuir sentimentos humanos. Para os animais não acontece isso. E não é o nosso assunto, mas quem conhece esse cara aqui? Eu não vou falar valendo o livro da livraria, porque é uma coisa muito fácil, né? Senão eu ia ter que dar um monte de livros aqui. Mas esse cara é um cara que eu gosto muito, chamado Kevin DeYoung. E ele tem um monte de livro lá na livraria, que é dele, tá? Depois vocês vão ver. Mas ele definiu consciência numa palestra assim: a consciência é a faculdade no ser humano que acessa o que é bom e o que é mal em nós. Ou seja, para o Kevin, a consciência, a existência da consciência está atrelada ao fato de que o ser humano se preocupa com a moral. O fato de nós termos consciência vai fazer com que a gente crie categorias dentro da nossa cabeça de certo e errado. Então, todas as nossas ações são baseadas nesses critérios. Eu tenho que agir para não ficar de consciência pesada. Então, eu defino um critério, eu penso na minha cabeça, eu elaboro isso é certo, isso é errado, e a partir do que eu inventei na minha cabeça, eu ajo. Para este autor, a consciência é o que torna isso possível dentro de você, dentro de mim e dentro de todo ser humano. Ok? Baseado, aliás, só para um dado, né? Essa frase foi tirada de uma palestra que esse autor deu na conferência da Editora Fiel em 2014. O áudio dela e o vídeo dela estão disponíveis lá no YouTube. E a palestra se chama O Papel da Consciência na Ação do Espírito Santo. É muito boa, muito boa. E ouvindo essa palestra, eu peguei essa frase e trouxe para vocês. Então, o que nós queremos? Como eu acabei de dizer, o fato de nós existirmos com base em consciência nos leva a crer que para nós, moralidade é uma coisa importante. Eu não vou entrar no mérito agora de se o nosso senso de moral está certo ou está errado.
Ok? Porque muitas coisas que você podem achar certas, não são certas. Mas eu não vou discutir esse mérito ainda. O que eu vou dizer é, isso aqui existe. Nós sempre quando agirmos, vamos ter preocupação em justificar essa ação. Mesmo as pessoas que dizem, eu agi, mas o que tem? Ela vai ter que um dia justificar isso que ela fez de alguma forma. E como eu mencionei ontem aqui no culto da noite, nós somos muito bons em usar a Bíblia para fazer isso. Tipo assim, ontem pode ser que você não tenha ido no culto da sua igreja. E aí alguém te pergunta, por que você não foi? E em vez de você falar, quer saber a real mesmo? Eu não fui porque eu não queria. Não estava afim. Não estava disposto. A gente inventa uma desculpa e usa a Bíblia. Do tipo assim, Deus quer o nosso melhor, correto? Aí a pessoa diz, correto. Ontem eu não tinha condições de dar o meu melhor. Portanto, se eu fosse na igreja, eu estaria sendo hipócrita e mentiroso. Portanto, eu não quis ir. Porque se não for para entregar o meu melhor, então é melhor não ir. Eu já fiz isso, você já fez isso, nós já ouvimos pessoas falando isso. E sabe qual que é o problema dessa argumentação? É o seguinte, você está usando a Bíblia para justificar o porquê você não vai ler a Bíblia e ouvir a pregação da Bíblia na igreja junto com as outras pessoas. Ou seja, você está usando a palavra de Deus para justificar por que você não foi no culto. Isso tem lógica? Não tem. Mas quando eu invento uma justificativa dessa, minha consciência fica limpa. Afinal de contas, eu obedeci o que a palavra de Deus falou. É o que a gente pensa. Então, esse tipo de coisa acontece dentro da gente. Nós temos a preocupação de justificar isso o tempo todo para a nossa consciência. E aí, o que nós vamos concluir? E esse ponto eu acho importante. Vamos ler todo mundo o que está escrito aí no segundo tópico? Vamos lá? Dessa forma, não existirá jamais neutralidade moral no ser humano. As únicas opções que existem para que julguemos uma ação serão sempre certo ou errado. Caso você não tenha entendido o que eu disse, eu vou tentar colocar termos mais claros, ok? O que eu estou dizendo é que não tem como qualquer coisa que a gente faça não ser ou certa ou errada. Porque, geralmente, a nossa tendência é ficar em cima de um muro fictício. É certo ou errado? Não sei. Mais ou menos. Não existe esse mais ou menos. Nenhum ser humano é mais ou menos. Não existe como você ter uma terceira categoria que não. Certo ou errado. Verdade ou mentira. Essa dualidade é uma coisa que existe por causa da nossa consciência. Nenhum ser humano vai viver despreocupado com isso aqui. Mesmo as pessoas que têm um senso de moral deturpado se preocupam com isso. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que os bandidos que estão na cadeia também têm um código moral que eles seguem lá? Vou dar um exemplo. Se o cara é ladrão, se o cara está na cadeia porque ele roubou, porque ele matou, ou porque ele cometeu atos assim que são considerados por esse sistema pequenos, eles sofrem uma pena leve e lá dentro da cadeia eles conseguem ter amizade. Mas os próprios bandidos não gostam do estuprador. É por isso que o estuprador precisa ficar num canto separado, porque se os outros bandidos souberem que você ou que qualquer outra pessoa está na cadeia por causa de estupro, você irá sofrer e sofrer muito na mão deles. E eu assisti uma reportagem do Roberto Cabrini esses dias, em que ele estava discutindo exatamente sobre a vida na cadeia. E ele, na reportagem, mostrou isso. Os bandidos também têm senso de moral. E é interessante falar isso, por quê? Porque eles só estão na cadeia porque eles romperam um princípio moral. Mas lá dentro deles, eles também agem com base em algo que eles construíram para certo ou para errado. Ou seja, está todo mundo errado, mas sempre tem alguém que está mais errado. E é esses que vão sofrer. Nenhum de nós aqui, acredito, tem passagem pela polícia ou pela cadeia. Mas quando o assunto é erro, nós vamos agir da mesma forma. Todo mundo erra. Só que sempre o meu erro é menor e menos intenso do que o seu erro. Se um dia nós estivermos conversando sobre os nossos erros, nós vamos ter uma preocupação em sair dessa conversa conscientes de que um de nós errou menos. E eu vou provar de tudo
fazer de tudo para dizer que fui eu. Então o meu erro é sempre menor, o seu é sempre maior. Isso explica o fato de que por causa da existência da consciência dentro de nós, o ser humano jamais pode ser neutro. Ele ou é certo ou é errado. Só isso. Ninguém pode viver assim. Para finalizar essa parte, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi do presbítero conselheiro da UPA na época que eu era adolescente. Ele contava que um dia ele estava lá assistindo uma entrevista e nessa entrevista o repórter perguntava: você acredita em certo e errado? E a pessoa respondia: não, eu acho que esses conceitos são subjetivos, esses conceitos são pequenos e não tem como você falar que uma coisa é certa ou errada porque as pessoas mudam, as culturas são diferentes, então não tem como você falar. Então não existe certo, não existe errado. Aí a entrevista continuou e de repente passou um molequinho pequenininho assim, pegou a bicicleta da pessoa que estava sendo entrevistada e saiu correndo. Roubou a bicicleta. E aí a pessoa falou: pega ladrão, o cara roubou minha bicicleta. Aí o repórter falou assim: escuta, mas você não acabou de dizer que não existe certo e errado? Qual foi a resposta daquela pessoa? Repórter, fica quietinho. Ou seja, não adianta você querer negar uma coisa que em alguma forma ou de outra vai afetar a sua vida. Se você um dia for confrontado por causa de um erro e querer argumentar em cima dele, é só você pensar no inverso. É só você se colocar no lugar daquela pessoa e o argumento vai morrer. Esses dias eu estava conversando sobre feminismo e aqui eu tenho que fazer um parênteses que é irresistível. Não tem cabimento a existência do feminismo e nem a existência do machismo. Nenhum cabimento. Sabe por quê? Porque as feministas dizem assim: eu tenho poder sobre o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou de quem eu quiser ser e eu posso fazer o que eu quiser porque o corpo é meu. Mas se 3 feministas estão conversando e elas falam assim: você viu a fulana? A fulana foi para a cama no primeiro encontro com o namorado. Aí elas dizem: mas é galinha, não? Mas é vadia, não? Quer dizer, eu não posso falar isso delas, mas elas podem falar isso delas mesmas. Que coisa interessante. Então, é exatamente por aí que você vai ver a coisa caminhando. Não tem como ser sustentado um argumento que exclua a moral. Não tem jeito. Um dia, uma hora, isso vai se voltar contra você. Não tem como viver sem isso. E isso é prova de que existe consciência dentro de nós. Ok? Mais uma coisa. A presença, não é esse o nosso assunto, tá? Mas eu preciso dizer isso. O fato de existir consciência é a maior prova de que nós fomos planejados e não somos um fruto mero de uma evolução. Porque se não, pensa assim, se homens e animais viessem de um mesmo ancestral em comum, que é o que eles chamam lá de o elo perdido dentro do darwinismo, dentro do evolucionismo, como é que você explica os animais não terem consciência e a gente ter? Se o ancestral é o mesmo. E uma das maiores provas de que animal não tem consciência, fora essas que eu contei, eu não sei se você já chegou a ter experiência de estar dentro de um carro, viajando por uma estrada e de repente entra um cachorro no meio da pista. A pergunta é: o que esse cachorro está querendo? Atravessar a rua? Conversar com você? Ameaçar o seu carro? Mas a questão é a seguinte: às vezes você vai avançando e o cachorro não sai. Então você tem 2 opções: você para e espera o cachorro sair, ou você dá uma buzinada. E se nenhuma dessas der certo, você passa com o carro por cima dele mesmo. Não tem jeito. Mas a ideia é a seguinte: você já ouviu falar em algum cachorro que pensa assim: não, eu vou parar um pouquinho, porque esse carro está passando uma velocidade tal e eu não vou conseguir atravessar a rua porque eu não tenho capacidade. Você já viu um cachorro fazendo esses cálculos? Não. Ele simplesmente foi lá e agiu. Se estava certo, se não está. Você está lá andando com o seu cachorrinho, de repente ele para no poste, levanta a perninha assim. Você já reparou que cachorro não tem muito escrúpulo em se é poste ou se é perna de uma pessoa, se é pneu do carro? Quando ele está apertado, ele vai lá e faz. Ou será que ele pensa: opa, esse carro aqui não pode, agora aquele lá pode, porque eu sei que o meu dono não gosta dele, então eu vou lá e eu vou fazer xixizinho aqui. Não tem isso. Não existe isso. Cachorro não raciocina fazendo isso. Então, essa é uma das provas que a gente pode dizer para afirmar, mais uma vez, que evolucionismo não adianta, não tem como se sustentar. Porque a moral é um argumento extremamente forte para dizer que nós fomos projetados. O nosso Deus é moral. Portanto, nós, que somos imagem e semelhança dele, também somos. Ok? O assunto não era esse. Mas é só para que você tenha uma ideia clara
de que a presença da consciência é uma realidade dentro da vida do ser humano. E o que isso prova? Não é isso. O meu ponto, como eu falei hoje para vocês, não é provar a existência da consciência, mas é provar que todo ser humano tem conhecimento de Deus e sabe que Deus os conhece. É isso que eu quis provar. Então agora a gente vai andar um pouquinho mais e você vai perceber o seguinte. Vamos lá? A Bíblia afirma que o ser humano tem ciência da existência de Deus. Todo ser humano. Todo ser humano conhece os atributos morais de Deus. Mas o que o ser humano faz? Ele suprime esse conhecimento. Ou seja, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ler Romanos 1, 20 e 21? Alguém que tem uma voz aí bem capaz e um olho muito bom, por favor, faça essa leitura para a gente. Todo mundo cego, né? Poxa vida. Ninguém vai ler? Então deixa que eu leio. Hã? Estão pedindo para você ler, Bruno. Você lê? Então vai, pode ler. Aqui na igreja a gente já passou por essa parte de Romanos, mas nunca é demais lembrar o seguinte. O que esse trecho está afirmando? Está afirmando que todo ser humano tem ciência da existência de Deus, primeiro, por causa das coisas que foram criadas. Tudo que foi criado obedece a uma lei, a uma harmonia, que se for quebrada, afeta todo o restante da criação. Você pode perceber que todas essas questões relacionadas ao clima, à alteração do clima, tudo isso tem a ver, segundo os estudiosos, com a poluição. Quando a gente está lá fazendo uma fogueira, um churrasco, alguma coisa, a gente não pensa que a emissão desses gases poluentes irá acarretar numa série de situações que vão nos afetar futuramente relacionadas ao clima. Mas a ideia é a seguinte: essas coisas mostram que Deus existe. E o que o texto afirma? O texto afirma que isso claramente se reconhece desde o princípio do mundo. E eu, às vezes, fico impressionado com a clareza que a Bíblia usa para comunicar certas coisas. Porque o texto não está dizendo que algumas pessoas sabem que o mundo foi criado por Deus. Mas o texto está dizendo que todo mundo sabe. Todas as pessoas do mundo sabem isso, mas elas preferiram não crer nisso. Não acreditar nisso. E qual seria a causa pela qual as pessoas prefeririam não acreditar nisso? Se ainda não ficou claro para você, olha a continuidade do texto. O texto fala que esses homens são indesculpáveis. Por quê? Olha lá a parte do vermelho finalzinho ali, ó. Vamos ler todo mundo isso aqui? Porquanto? Daqui em diante, vamos ler? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Percebeu? A Bíblia está dizendo, eles têm conhecimento de Deus, mas eles preferiram não glorificá-lo como Deus. E é por isso que eles são indesculpáveis. Você percebe que o nosso Deus é grande, porque a criação é vasta, é organizada. E como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos e assim por diante. Algumas pessoas simplesmente não aceitam que seja assim. Mas a Bíblia diz, essas coisas existem. Então a ideia por trás disso aqui é essa. Devido ao pecado que habita no ser humano, ele vive negando a existência de Deus. E essa palavrinha para nós é importante. Sabe por quê? Porque olha só o Salmo 14. Esse todo mundo vai ler junto porque é rapidinho, é facinho e é pouca coisa. Vamos lá? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmo 53, 1 seria a mesma coisa, o mesmo versículo. Então a ideia por trás de tudo isso é a seguinte, gente. Não é que Deus não existe. É que a existência de Deus é negada. E quando você nega alguma coisa, não quer dizer que ela não existe, mas quer dizer que você não aceita. E é por isso que a Bíblia usou essas palavras para comunicar essa ideia. Não é que para algumas pessoas Deus existe e para outras não, e isso depende da fé de cada um. É porque a verdade foi negada por essas pessoas.
por aqueles que a Bíblia chama de insensatos. E repare que a Bíblia também diz uma coisa: onde o insensato diz que Deus não existe? A resposta do Salmo 14 é? No seu coração. Lembre do que eu disse. Coração não é aqui. Coração é aqui porque é essa parte do seu corpo que responde aos seus sentimentos abstratos. Tudo que é abstrato no coração fica físico. Você sente. E aí, qual é a conclusão? O coração é o centro da vontade humana. O coração é a parte do seu corpo que reage a todo sentimento que não é físico, que é abstrato. Por que o ser humano vai dizer no coração que Deus não existe? Porque a ideia por trás disso tem a ver com vontade. Para algumas pessoas é interessante que Deus não exista por causa de uma razão muito simples que vai aparecer aqui na frente. Olha só. Quando você vive negando a existência de Deus, o que acontece? O pecado é promovido e é incentivado. Veja só, Romanos 1:21. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Mais um versículo, Salmo 14 ainda. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Quando você vive negando a existência de Deus, é isso que acontece. Olha só, a existência de Deus não pode ser questionada em absoluto. A existência de Deus não é um fato que depende de provas. Por quê? As provas estão aí, espalhadas na criação. A questão é, algumas pessoas preferem não olhar nesse ponto por causa disso aqui. Para algumas pessoas é interessante negar a existência de Deus, porque na verdade o que elas estão tentando negar é que existe uma referência para o certo e para o errado. É isso que está escrito ali, ó. A tentativa de negar a existência de Deus é só uma tentativa de questionar o conceito de certo e errado. Para algumas pessoas, ser certo ou ser errado é uma coisa que não é importante. E aí eu queria convidar você a entrar nessa lógica e a responder essa pergunta. Por que para algumas pessoas o conceito de certo e errado não é importante? Porque existem muitas coisas dentro de nós que nós queríamos muito fazer, mas nós não podemos fazer porque é errado. Mas é aí que está. Quem disse que é errado? Deus, na sua palavra. Então, se eu excluir Deus e a sua palavra, quem é que vai me acusar do erro? Então, a ideia por trás da negação de Deus, por parte do coração humano, segundo a Bíblia, nada mais é do que uma tentativa de viver livremente. É confortável dizer que Deus não existe, porque essas pessoas simplesmente desejam viver como o coração delas, como a vontade delas direciona que elas vivam. Às vezes a gente se vê questionados em algumas coisas que para nós são elementares. Por exemplo, se alguém um dia perguntar para você se é errado roubar, o que você vai dizer? Sim, claro. Aí a pessoa vai mudar a pergunta e vai dizer assim, mas e quando a sua família estiver passando fome? Aí, uma outra pergunta. É errado você ficar com coisas, reter coisas que você achou que não são suas? Você vai dizer, é? Mas e se por acaso você estiver passando alguma necessidade de pagar alguma conta e você achar na rua justamente a quantia que você precisava para completar as suas... E aí? Continua sendo errado? Duas coisas podem acontecer. Você pode pensar, bom, aí é outra coisa. Ou você pode pensar, sim, continua sendo errado. Se você levou a você mesmo a questionar esses valores, é porque você, na sua cabeça, molda o certo e errado a partir da conveniência pessoal. E aí, é aquela coisa. Não sei se vocês já assistiram Improvável? Já assistiram Improvável? Tem uma das cenas improváveis, que é um dos jogos, um dos quadros, né, desse programa, em que o desafio era para que os barbichas falassem sobre o 11º mandamento. E aí o Márcio Balas disse assim, não cometerás adultério, mas se ela for muito boazuda, aí o povo deu risada.
Aqui ninguém deu risada. Mas quando você estava assistindo o vídeo, vocês deram. Tá certo? Aqui, dentro da igreja, a gente não vai dar risada de uma coisa dessa. Claro que não. Porque para nós algumas coisas são inegociáveis, não é? Eu não trairei o meu cônjuge. Mas se a pessoa que se oferecer para mim me interessar de alguma forma, aí eu penso. Pode até ser que você ache o que eu estou falando um absurdo, mas creia. É exatamente nesse ponto que as coisas vão começar a aparecer na sua frente. Por quê? Porque a existência de Deus, na filosofia, é como a gente chama a referência moral. Ou seja, ele é a fonte do certo e do errado. É certo o que ele diz que é certo, é errado o que ele diz que é errado. Então, se ele é a referência moral, não sou eu. E se não sou eu é que tenho que submeter as minhas vontades e os meus desejos a ele. Mas eu não quero fazer isso. Porque muitas das coisas que eu faço e que eu gosto, Deus diz que é errado. Então eu brinco no meu coração que Deus não existe, eu vivo como se ele não existisse, para que assim eu possa guiar a minha vida do jeito que eu quiser. E é exatamente esse jogo que o ser humano tenta jogar em relação à existência de Deus. Deus sabe disso, por isso que ele escreveu isso na palavra dele. E aí, gente, nós vamos para o segundo ponto. A gente falou da presença da consciência. E agora eu vou falar sobre o confronto da consciência, que é exatamente essa a nossa intenção aqui nessa noite. É a gente falar sobre esse tema, provando que todo homem sabe que Deus o conhece. Então a gente vai fazer isso agora. Depois desse primeiro ponto, nós vamos começar a falando sobre o dia final. Pode ser que você não seja milenista, pode ser que você creia no arrebatamento, pode ser que você ache que a grande tribulação é uma coisa que vai acontecer só depois que a igreja for arrebatada, muito embora isso não seja bíblico, mas numa coisa você tem que concordar comigo. A Bíblia diz que o dia final será um dia de choro e ranger de dentes. Alguém aqui duvida disso? É um negócio claro na Bíblia, né? Só que aí a pergunta que eu faço é a seguinte: não seria mais lógico que no dia em que Cristo voltar e se apresentar em pleno fulgor de glória, as pessoas olhassem para ele e se arrependessem? Tipo assim, eu vivi minha vida inteira negando a existência de Deus. De repente eu enxergo Jesus. E aí eu falo, gente, ele existe mesmo. Eu acho que o negócio agora é me arrepender, porque daí ele vai me levar. A Bíblia não diz que vai acontecer isso. Mas a Bíblia diz que esse dia vai ser de choro e ranger de dentes. A pergunta que eu faço para você está bem ali, ó. Não é interessante que essa revelação de Jesus, quando ele retornar, não seja de salvação, mas sim de condenação para as pessoas? Você não acha isso interessante? A vida toda eu me questionei. Por que quando Jesus voltar, a porta vai estar fechada já? Já não vai ter tempo para arrependimento. As pessoas poderiam muito bem se convencer quando Jesus voltasse. Mas não. A Bíblia diz que vai ser um dia de choro e ranger de dentes para uns e intenso gozo e alegria para outros. Por que isso? Eu vou dar uma provocadinha agora. É porque essa é uma das coisas que faz com que o amilenismo seja a doutrina correta. É porque quando Jesus voltar, a humanidade já estará dividida. Não é época de conversão. A gente vai falar sobre isso quando falarmos sobre escatologia. Mas eu quis mencionar isso aqui para você por causa disso aqui, ó. 1 de Pedro 1,8 diz o seguinte para nós. Vamos ler? A quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultar. Eu não sei como Cristo é, mas o fato é que eu o amo e esse amor causou mudanças dentro de mim, causou mudanças na minha vida. Esse é um jogo interessante, porque eu hoje não vejo a Cristo, mas hoje eu tenho a possibilidade de me render a Ele. Mas no dia final, onde ele poderá ser visto, já não tem mais chance. Por que Deus planejou a história para ser assim? Interessante, não é?
Eu acho interessante. Mas a ideia é a seguinte: a fé em Jesus não tem nenhum tipo de necessidade de vê-lo em pessoa, mas tem uma condição. A condição de que confessar Jesus como Salvador, na verdade, significa que você está confessando a si mesmo como alguém escravo do pecado. E aí eu recorro a este cara aqui. Esse todo mundo sabe quem que é, né? Quem é? Paul Washer. Vamos ver se aparece o nome dele aí. Aí, Paul Washer. Ele tem muitas frases que eu gosto, mas esses dias eu estava lendo uma dele, que essa aqui eu quis trazer para você. Ó. A todo aquele que diz que foi salvo, mas segue vivendo como antes, eu pergunto: você foi salvo de quê? Olha que coisa interessante. As pessoas dizem que elas são salvas, mas elas continuam vivendo no mesmo estilo entregue aos pecados antes. O que é salvação para essa pessoa? Ela foi salva exatamente do quê? E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Eu não preciso ver Cristo, mas quando eu me rendo a Cristo, na verdade eu estou enxergando algo muito sério sobre mim mesmo, que é o fato de que eu estou entregue a esta vida que busca negar Deus em todas as coisas que faz. Isso faz de mim um pecador. Eu nunca vi Cristo, mas se eu conseguir me enxergar desse jeito, é porque eu acreditei na mensagem da Bíblia e eu acreditei na obra de Cristo. Vamos lembrar João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Engraçado como um versículo tão conhecido, às vezes as pessoas têm medo de citar, né? Vamos lá? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Pergunta cretina. O homem pereceria por quê? É por causa disso aqui. Porque a vida toda dele é baseada numa constante negação da existência de Deus. Então, ver a Cristo não tem nenhum tipo de segredo. Você sabe que você enxergou a Cristo quando você enxergar isso dentro de você. E quando esse tipo de coisa causar tanta repulsa em você, que você consegue enxergar a morte de Cristo como o cumprimento de Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. Quando você enxergar isso, você vai conseguir ter plena noção de que você é um seguidor de Jesus Cristo. Às vezes os cristãos são tidos como loucos porque a gente diz que segue uma pessoa que a gente nem sabe quem que é. Se algum dia você perguntarem para você, mas como é que Cristo é? Fala para mim, dá um retrato falado. Aí você vai falar assim, ele era aquele homem com uma tunicazinha branca, com uma vermelha, que tinha cabelos longos. Não, senhor. Ele não é assim. A Bíblia não descreve Cristo assim. E a Bíblia não descreve Cristo de jeito nenhum. Mas a Bíblia descreve uma coisa sobre Cristo: a obra dele e a motivação dele e as consequências dessa obra. Você nunca viu Cristo? Pedro disse, o apóstolo Pedro disse isso. Mas numa coisa eu posso ter certeza: eu sigo a Cristo se eu entendi o porquê que ele foi para a cruz. E quando eu consigo relacionar essa obra comigo. E é exatamente nesse ponto que as coisas vão começar a ficar interessantes. Porque aí é que ela nos afirma que nós sabíamos dessas coisas. Muito embora as pessoas às vezes neguem com as suas vidas que esse sacrifício é uma realidade, fala de mim, a Bíblia diz que a gente sabia disso. A Bíblia diz que a gente sabia quem Deus era, a Bíblia diz que a gente sabia quem nós somos, mas a gente preferiu negar. Vou dar alguns textos para vocês. Todos eles em Mateus 25, que são parábolas que falam sobre a vinda de Cristo. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Nessas parábolas existem alguns versículos chaves que eu queria mostrar para vocês aqui. Olha só. Em Mateus 25, 3 e 4 diz assim: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que isso prova? Isso prova que aquelas virgens eram nécias, eram insensatas, porque elas sabiam que lâmpada elétrica não existia no tempo delas. Para uma lâmpada acender, ela precisava de um combustível, de um óleo que pudesse pegar fogo, o azeite. As lamparinas daquele tempo eram movidas por azeite. Se você não tem azeite, você vai conseguir acender a sua lamparina? Não. Elas sabiam disso. Algumas sabiam, outras sabiam, mas preferiram não levar. Mais uma. Na parábola dos talentos, tinha um homem rico que dividiu as suas riquezas lá para os seus servos, e aí um pegou 5 talentos, um pegou 2 e o outro pegou 1.
O que pegou 5 e o que pegou 2 trouxeram outros 5 e outros 2. Eles ouviram: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí o que recebeu 1 talento só, enterrou. E aqui, só para você ter uma ideia, talento nesse texto não é habilidade natural, tá? Talento nesse texto é dinheiro. Certo? Dinheiro. Não tem nada. Sabe quando as pessoas falam assim: fulano está enterrando o talento? Quer dizer, ele não está usando a habilidade dele em prol do reino de Deus. Interpretou errado o texto. O texto está falando de dinheiro. Dinheiro. Tá certo? E aí você vai perceber uma coisa. Quando esse servo encontra-se com o seu senhor e diz para ele que ele não fez o que deveria ter feito, olha o que ele diz para o Senhor. Essa frase aí, de Mateus 25, 24, é o servo infiel falando para o Senhor, tá? Olha o que ele diz. Vamos ler? Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Olha a palavrinha em vermelho lá. Sabendo. Ou seja, aquele homem, quando ele recebeu o talento, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele preferiu não fazer. Claro que o estudo dessa parábola não é a nossa intenção aqui nessa noite. Mas sabe o que eu acho mais interessante, fora essas coisas aqui? Essa parábola conta a história de um homem que recebeu 5 talentos, de um que recebeu 2 talentos e de um que recebeu 1 talento. Na parábola, qual foi o homem que não cumpriu a missão? Foi o que recebeu 1. Eu acho que no reino de Deus às vezes é assim também. As pessoas que não dão conta do serviço não são as que mais trabalham, mas as que menos trabalham. O cara que menos tem coisa para fazer é o cara que não cumpre o que ele tem que fazer. Como se fosse difícil, né? 1 talento. Sabe por que eu sei isso? Porque na parábola, depois que esse senhor dá a repreensão ao servo que não cumpriu a sua missão, ele diz assim: tire o talento desse aí e dê para aquele que tem 10. Você se acha muito sobrecarregado, né? Mas no reino de Deus é assim. É trabalho. Não é o Muricy Ramalho, né? Mas é trabalho aqui, meu filho. E se a gente não trabalha, não é porque a gente faz demais, é porque a gente não faz mesmo. É um negócio, é um parênteses que eu quis fazer aproveitando a ocasião, tá? E fechando o parênteses agora, o foco meu ao citar isso aqui é despertar você para essa consciência. Aquele servo infiel, ele não cumpriu o que ele tinha que fazer, mas o texto é muito claro quando ele diz assim: Senhor, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fiz, tá? Então, essa é a frase que eu queria que você lembrasse aqui. Não é que as pessoas duvidam da existência de Deus, elas negam. Não é que elas querem ser convencidas por provas irrefutáveis que Deus não existe. Não, elas sabem disso. Mas é que elas preferem viver como se não. Quando a gente fala sobre a igreja para as pessoas, é assim, não é? Você convida uma pessoa que está longe da igreja, você fala assim: fulano, venha para a igreja, volte para a igreja. E ele fala assim: um dia eu vou. Até ontem não veio. Quem sabe hoje apareça. É o que a gente pensa. Mas por que as pessoas reagem assim? Só pense um pouquinho. Ou então uma outra circunstância. Você convida a pessoa para vir e ela fala assim: não estou preparada. Não estou pronta ainda. Por quê? Qual que é a justificativa? A questão não é que ela não crê. A questão é que ela nega. É muito mais cômodo viver como se não fosse acontecer alguma coisa. Foi isso que aquele servo e que aquelas virgens preferiram. O noivo ia chegar, mas elas preferiram viver como se não fosse. O servo que recebeu 1 talento sabia que um dia aquele senhor voltaria, mas ele preferiu esquecer. Vou enterrar o meu talentinho aqui, vou cuidar da minha vida, deixa essas coisas para depois. Um dia, quem sabe, eles voltam. Aliás, no Antigo Testamento, uma das analogias que Pedro faz na sua primeira carta é a história de Noé. Quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, ele tinha quantos anos? Valendo um livro da livra. Agora todo mundo vai... Ninguém vai saber. 500 anos. Quando o dilúvio caiu, Noé tinha 600 anos. Ou seja, ele ficou 100 anos construindo um barco gigantesco sob uma ameaça de chuva e não caiu uma gota
durante 100 anos. Eu não sei se você já esperou alguma coisa durante 100 anos. É bem provável que não, né? Mas pensa você ficar 100 anos construindo um barco para uma chuva que não cai. E às vezes eu fico pensando, 1 ano de espera é muito tempo. Imagina 100 anos. Imagina durante 100 anos Noé construindo lá a arca dele. As pessoas falam, o que você está fazendo aí, rapaz? Ah, vai chover um dia. As pessoas olham para o céu, mas não, está limpinho. Não caiu uma gota de chuva. Não vai chover. 100 anos. Só que daí, de repente, a chuva cai. E sabe uma coisa muito interessante sobre a história de Noé? Quem fechou a porta da arca? Essa é fácil, né? Quem que fechou a porta da arca? Foi Deus. Não foi Noé. A Bíblia diz que quando Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles, totalizando 8 pessoas, entraram na arca, Deus fechou a porta. E aí as pessoas começaram a gritar, né? Noé, abre a porta, Noé, a gente está aqui se afogando. E aí, afogou. A analogia com a volta de Cristo é clara nesse texto. E aí você vai perceber exatamente isso. É muito mais fácil você viver achando que não vai chover coisa nenhuma. O céu está limpo, as coisas estão aí, acontecendo, todo mundo está falando que Jesus vai voltar e Jesus não volta, e deve ser mentira esse negócio. Então, é muito mais fácil eu me convencer, bom, não vai voltar mesmo. Não voltou ontem, não voltou hoje, não vai voltar amanhã. Vai ter muito tempo ainda, se ele for voltar mesmo. Então, a ideia é deixar a vida seguir, entenderam? Então, a palavra, gente, não é dúvida, mas é negação. Sabe, mas prefere viver como se não soubesse. Mais confortável assim, né? É a desculpa perfeita quando você deixa de cumprir um serviço que você foi designado para fazer. Por exemplo, era a sua vez de cumprir alguma escala lá no seu trabalho, você foi avisado pelo WhatsApp, e aí como você desabilitou o recurso de visualização de mensagem, que é aquele tiquinho azul duplo, sabe que fica azul? Então ninguém sabe que você viu a mensagem, porque daí no outro dia, ué, mas você não sabia? Não vi. Não vi nada, não. Você mandou mensagem mesmo? Quando? E assim por diante. Pois é, né? Quando a gente odeia ser pego no pulo, não é verdade? E a ideia é justamente por causa disso. Não é que não sei, é porque eu finjo que eu não sei. Eu duvido. Eu vou vivendo como se não fosse acontecer nada. É melhor, é mais confortável. E aí, gente, qual é o resultado de quando Deus confronta a gente com esse pensamento? Olha só, na parábola das 10 virgens, o noivo responde assim. Na verdade, o que aconteceu? As virgens perceberam que o noivo ia chegar, as nécias, e elas foram nas prudentes e falaram assim, gente, empresta um pouco de azeite aí, porque o nosso está acabando aí e tal. Elas falaram, não, vão atrás de quem vende e comprem. E aí quando elas saíram, o noivo chegou, a porta se fechou, e elas começaram a bater lá na porta, falando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo respondeu aquilo lá. Em verdade vos digo que não vos conheço. Você passou a sua vida toda negando Jesus. Olha o que Jesus vai dizer para você. Não te conheço. Seria o turn down for what de Jesus, né? Você passou a minha vida toda dizendo que não conhecia. Agora você quer chegar aqui no céu falando que você tem lugar aqui dentro? Nem sei quem você é. Não vos conheço. Mais uma. Na parábola dos talentos, olha aí. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias, percebeu ali, ó? Sabias que ceifam onde não semeei e ajuntam onde não espalhei? Defina para mim o que é uma pessoa negligente. Negligente não é aquele que não faz porque não sabia, mas é aquele que não fez porque não quis. É assim que o servo é chamado pelo seu senhor. Você era negligente, cara, porque você sabia, mas você não fez. Ué, e o que é isso? É negligência. Olha só. Então, qual é a conclusão que a gente chega? No reino de Deus, um viver consciente é um viver que admite as verdades bíblicas sobre si mesmo. A questão aqui não é crer ou não crer, é admitir. Quando você ouve tudo isso e vive achando que não é como você, isso não é alegação de ignorância. Isso é alegação de negligência. E olha, eu conheço muita gente, eu acredito que você também, que vive nessa condição. Sabe,
conhece, mas vive como se não fosse acontecer nada. Isso é perigoso. A Bíblia condena esse tipo de atitude. Então, hoje à noite, você está sendo chamado a atenção para isso. Deus conhece você. E Ele sabe que você sabe disso. Ele sabe que você sabe disso. Baseado em tudo isso que a gente viu. Então, para finalizar, vamos ler essa frase em negrito aí? Vamos lá? Vamos? Lembre-se, Deus sabe que você sabe que Ele conhece você. Você pode... E aí, o mais interessante da volta de Cristo é isso. Você passou a sua vida toda sendo alertado que vinha e não acreditou. Na hora que vem, aí você quer acreditar? Não. Não é assim que funciona, meu amigo. Você não tem que esperar a chuva cair para ir correndo para dentro da arca. Você não tem que esperar o dilúvio e as nuvens começarem a ficar escuras para você desconfiar que vem chuva. Quando a palavra de Deus diz que vai acontecer, acredite, vai acontecer. Então, hoje, você está sendo alertado que vai acontecer. O que é que você vai fazer? Você vai fingir que você não sabe, que você não viu, que ninguém falou nada? Ou você vai tomar uma atitude com relação a isso? E esse aqui é o último slide, tá, gente? Então, para a gente finalizar essa parte, eu vou contar para vocês uma das vezes em que eu mais senti raiva assistindo um vídeo evangelístico. Isso é um vídeo muito antigo mesmo. Eu até tentei procurar hoje para mostrar para vocês, mas eu não achei. Era um vídeo que era mais ou menos assim. Um cara, no dia do juízo final, era um cara falando assim: ó, eu estou ouvindo as trombetas, eu estou vendo o terremoto, eu estou vendo o céu ficando negro, Jesus está voltando, e você, meu amigo crente, que sabia disso, nunca me falou, agora eu estou indo para o inferno. E a culpa é do amigo crente que nunca falou nada. Gente, eu passei muita raiva com isso. E sabe por que eu passei muita raiva com isso? Porque, entenda uma coisa, as missões acontecem não por sua causa, mas porque o Deus das missões está sempre ativo. É por isso que Jesus disse que quem quer vir após mim, entendeu? Ele é que está indo. Eu estou indo atrás dele, não na frente dele. Eu não estou abrindo terreno para ele avançar. Eu estou avançando junto com ele. Então, lembre disso. As missões acontecem independente da sua ação. A Bíblia disse uma coisinha que eu acho muito interessante em relação a esse ponto. Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Ou seja, vai acontecer. Não é pela minha força, não é porque Deus me chamou e Ele precisa de mim. Cara, se você não for, alguém vai. Lembre disso. Agora, se você não for, não quer dizer que você não foi porque você não sabia. Mas quer dizer que você não foi porque você não quis. Se essa é a realidade da sua vida com Deus hoje, eu clamo a você nessa noite. Se reconcilie com Deus. Se esse é o ritmo que você tem levado a sua vida hoje, como se não fosse acontecer nada, confie no que a palavra de Deus diz. Vai acontecer. Ele sabe que você sabe disso. E olha, eu não te conheço, mas eu tenho certeza de uma coisa. Você não consegue dormir tranquilo à noite. Porque viver negando uma coisa que vai acontecer não é vantagem. Eu não tenho uma câmera lá na sua casa para mostrar o seu quarto, para eu saber se isso é verdade ou não é. Mas uma coisa, a Bíblia diz, você sabe. Você nasceu sabendo. Você nasceu negando isso. Mas isso não quer dizer que é mentira. Então, o clamor da palavra de Deus para você agora é: admita. Seja convencido. O Espírito Santo age assim, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo não é esse monte de baboseira que você ouve por aí, de gente caindo no chão. Não tem nada a ver com isso, não. O Espírito Santo existe num lugar onde há consciência dessas coisas. Então, se você quer ver o Espírito Santo agindo em relação à sua vida nesse sentido, então essas são as coisas que você vai precisar admitir. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai fingir que não é com você? Ou você vai tomar uma atitude? Se você resolver vivendo fingindo que não é com você, não vai adiantar. Tô te avisando. Não vai adiantar. Um dia a porta da arca vai fechar. Entre na arca já, agora, nesse momento. Porque senão vai ser tarde demais. Amém, gente?
Está encerrada, então, a série de pregações sobre esse tema.